Boa noite, nesse feriado de 7 de setembro, estamos começando mais um programa Passando a Limpo, aqui na TV da Cidade, também na TVBE e, é claro, no YouTube. Boa noite, professor Osni Pischi. Boa noite aos milhares de telespectadores das TV Cidade e TVBE. Boa noite, Ariel. Boa noite. Boa noite, meu amigo Arivan. Boa noite, Enio. Depois ele vai falar, mas agora eu gostaria de cumprimentar meu particular amigo José Carlos Vieira, meu ex-aluno, olha a cara de inteligente dele, né? Uma pessoa que a grande maioria não conhece o currículo dele, viu? José Carlos Vieira foi, como você foi, Ariel, presidente do IPUJ, Planejamento de Joinville, que hoje, lamentavelmente, não existe mais, Instituto de Planejamento. José Carlos Vieira foi deputado estadual, foi deputado federal, mais votado pelo PFL, na época que ele foi eleito. E Joinville, nas boas épocas, viu? Tinha 3 deputados federais, junto com o José Carlos Vieira. Luiz Henrique da Silveira, Paulo Bauer e José Carlos Vieira. O José Carlos Vieira, além de tudo, nós vamos falar de saneamento aí, tem uma placa aí para perguntar alguma coisa para ele. Foi presidente da Casam. É uma pessoa... E foi vice-prefeito também do grande prefeito Viti Freitas. Então é um prazer tê-lo aqui. E, lamentavelmente, viu, Ariel, vamos ter que falar da dengue de novo, viu, Olivan? Mais 1000 casos do programa passado para esse, já são 41 mil casos, 20 mil casos a mais do que o ano passado. E a saúde essa semana, né, Olivan? Deu um tumulto lá no Aventureiro, quando 500 pessoas foram lá para marcar uma consulta. Saúde em Joinville, viu, Zé? Me desculpe, Tânia. Ô, Zé, dá um tiro no pé da Tânia aí. Pronto. É para ela se organizar um pouco melhor, né? Ela que é uma pessoa de experiência, que nós conhecemos, trabalhou com a gente, mas infelizmente não disse porque chegou aqui. E vamos ter que falar de novo, Ariel, sobre a manutenção da cidade. Não existe manutenção em Joinville. Zero. Cidadela Antártica caindo, Parque Caeiras caindo, Museu Fritz Alt, José Carlos, fechado há 13 anos para a reforma, 13. E agora é a vez do mercado público municipal. Nós fomos lá, né? Sim. Filmamos lá, pegaram os esparadrapos lá do São José, lá, em umas ataduras para segurar a cobertura. Aliás, aquela cobertura já caiu em 1970, aliás, em 81. Isso. Já caiu em 81. E, para surpresa nossa, o mercado não tem um administrador, Zé. Não tem um cidadão que cuida. É a primeira administração municipal que não tem um administrador do mercado. Tal Deus dará. Aliás, os comerciantes que lá estão há 9 meses agora, sem pagar nada, porque a prefeitura não viu o contrato deles, então eles estão lá sem pagar nada, tá uma verdadeira balbúrdia aquilo ali, como tudo está em Joinville. Então o nosso Piave Evidência fez uma paródia aí, você vai ver, falando um pouquinho do mercado e das coisas que estão acontecendo em Joinville. É bem verdade, deixa eu fazer um parênteses aqui, que o prefeito é uma pessoa bem intencionada, mas não adianta ser só bem intencionado. Depois nós vamos discutir um pouquinho sobre esse assunto também.
Vamos botar a paródia? Vamos lá, porque o Silvio Peck, o Piá Vividense, fez uma paródia denominada Sem Rumo e Sem Dono. Para mais um programa Passando a Limpo, e bora para nossa paródia, porque hoje nós vamos falar sobre mais um descaso aqui na nossa cidade de Joinville. E a bola da vez é o mercado público municipal. Isso mesmo, o nosso mercado municipal tá todo largado lá, tá caindo o telhado, é jardim abandonado, tá tudo meio abandonado por lá. E para falar sobre isso, nós vamos chamar aí os nossos músicos abençoados. Sorte o som, gurizada! Nossa prefeitura é uma vergonha total. Agora o descaso é no mercado municipal. Disse que a responsabilidade é da Secult, e se ela não cuidar, vixe, acha alguém que cuide. É vergonhoso, é lamentável. Ninguém é dono, muito menos responsável. Tudo sem rumo, virando um caos. É o espelho da gestão municipal. Ligaram na Secult pra entender essa trama e já foram informando que quem cuida é a Sama, que só tem uma salinha em sua responsabilidade. Ligamos então na Sama pra saber toda a verdade. Joinville, turística. Só mais um pouquinho, tá? Tô pesquisando aqui no. Não, tem que site. ser, aham. Peraí, só mais um pouquinho. Tá pesquisando. Oi. Oi. Não, até confirmei aqui com a diretoria, tá? É a Secult mesmo, tá? A gestão do mercado público municipal. Total, né? Oi? Cuida total, o mercado inteiro. Sim, é a gestão, né? E quem é o chefe do mercado, sabe me dizer? Ai. Teria que deixa eu ver aqui com a Secult aqui. Eu vou te dar o telefone geral da secretaria lá, tá? Eu tenho o telefone de lá. Qual que tu tem aí? 3433-2190. Pois é, esse é o do geral, né? É. Deixa eu ver aqui. As unidades. Apoio cultural, turismo, Casa da Cultura, administração, captação e fomento, patrimônio e museus. Eu acho que isso tem que ser com patrimônio. Eu vou dar o telefone é o mesmo telefone. E lá o gerente do patrimônio é a Roberta. Vocês querem dar uma faladinha com ela daí também. Tá ok. Tudo sem dono, tudo largado, boxes fechados e outros abandonados, lojas fechando e sem contrato. Pra completar mais uma vez, caiu o telhado. O telhado da Fundema tinha caído também. O da estação da memória caiu com o apito do trem. Tá tudo em queda livre, em desorganização. É o mais fiel espelho da administração. É um vexame, nosso mercado, se comparar com outros bem aqui ao lado. Até o jardim abandonado, ninguém é dono, muito menos responsável. É vergonhoso, é muito feio, tão mais perdido do que cego em tiroteio. Ninguém assume, ninguém arruma, é desse jeito que tá nossa prefeitura. E agora aquele minuto esportivo com o comentarista esportivo mais querido de Joinville, Piá Vividense, eu.
Bora lá, meu povo! A Copa Santa Catarina começou e já no arrancadão aí o Nação saiu na frente. Exatamente, a arrancada do Nação foi um pouco mais bonita que a do Jack, que ficou com a lanterna, meu povo. Mas não precisa ficar triste e nem feliz antecipadamente, porque foi só o primeiro jogo da Copa, tem todo um campeonato pela frente, muita coisa pode acontecer e eu e você temos que apenas fazer uma coisa: torcer muito! Lembrando que o Jack joga domingo com o Marcílio Dias. Mas o Nação está na frente. Por enquanto está na frente, né? Tá na... Só explicar a história aí do mercado. Quem é responsável pelo mercado é a Secult, Secretaria de Cultura. E nos informaram, José Carlos, que só tem uma salinha lá eles. Nem sabiam que eram responsáveis, disseram que era a Sama. Ligaram para a Sama também procurou saber quem é. É porque não tem um gerente do mercado municipal. Todas as cidades do mercado municipal é motivo de orgulho, né? Florianópolis, Curitiba, Itajaí. Essa é a situação do mercado. Ô Zé, dá mais um tiro no nosso amigo Gassenfert aí. E um tiro no pé do prefeito também, porque isso é uma bagunça, uma administração dessa. Não. Pode falar, José. Boa noite. Boa noite. Olha, em primeiro lugar, é um grande prazer estar aqui com o nosso professor Piske, né? Foi meu professor de geometria descritiva. E há 50 anos atrás, ele já era na cidade um líder. E continua firme, né? Isso o Piske é um exemplo para nós, né, Arivan? De cabelo branquinho também, o Arivan, já trabalhou muito, né, na rádio. E o Ariel foi meu colega na prefeitura, secretário, né? Exemplo de secretário de planejamento. Na época, realmente, em que a prefeitura Joinville tinha planejamento, né? Dei continuidade ao teu trabalho, Zé. Pois então, uma das coisas, sabe, tem 4 coisas que eu lamento muito em Joinville, Piske. Primeiro, nós temos perdido o Instituto de Planejamento. O Instituto de Planejamento poderia estar aproveitando não só as mentes que estavam na prefeitura, o Instituto poderia estar aproveitando as mentes todas que estão nas universidades hoje, que são tantas. Nós poderíamos ter hoje um grande instituto de pesquisa aberto para a sustentabilidade da cidade de Joinville. Infelizmente, essa administração anterior ao do prefeito agora, que foi uma das piores que a história de Joinville já teve, um momento negro na história de Joinville, a administração passada acabou com o Instituto de Planejamento de Joinville. Essa é uma coisa lamentável. A segunda coisa que eu lamento, Piske, em Joinville, é o fato de nós termos perdido a liderança política. Você falou aqui no começo, eu fui deputado federal junto e concorrendo com o Luiz Henrique da Silveira e concorrendo com Paulo Bauer. 2 ex-governadores, né? 2 grandes ícones da política, e nós elegemos 3 deputados. Eu entrei sendo o mais votado do PFL do estado de Santa Catarina. E nós eu consegui, graças à ajuda dos outros políticos, mas eu consegui trazer para Joinville uma grande soma de recursos. Mais de 50 milhões de reais já no meu primeiro mandato, né? De cara, eu trouxe o presidente da Caixa Econômica aqui para fazer saneamento em Joinville. Foram 20 milhões de dólares para o saneamento em Joinville naquela ocasião, né? Que é através da Caixa Econômica. E outra coisa que aí ficou pendente, nós decidimos sair da Casan e criar Águas de Joinville. Porque a Casan tirava recursos de Joinville para a administração que tinha 1.100 funcionários em Florianópolis. Eu fui presidente da Casan. Aqui em Joinville tínhamos 97 funcionários. O Piske era administrador da Casan, aqui em Joinville. 97 funcionários e tocava bem a cidade. Mas nós mandávamos recursos para Florianópolis. Quer dizer, sobrava recursos em Joinville. Por isso criamos a Águas de Joinville. Hoje são 500 funcionários lá. Isso que é lamentável. No fundo, nós criamos outro monstro. Saímos da Casan e para estarmos nessa situação hoje com falta
de saneamento ainda na cidade, né? Bom, a outra coisa importante que eu acho que nós perdemos, além da liderança política, além dessa questão do saneamento, além do planejamento, eu vejo assim que nós perdemos muito no planejamento, não é, Ariel? Nós poderíamos hoje estar com muito dinheiro para movimentar, para mudar a cidade. Graças àquele período de 8 anos passado, veja só, 8 anos se passaram do prefeito anterior e ele não... É coisa triste, sair da prefeitura, um prefeito, e não poder dizer nem para a família qual obra fez. Que obra fez o prefeito anterior? Nenhuma. Nós agora... Vamos perguntar ao atual, que já está terminando o primeiro mandato, que obra fez? Pois é. Zero. Pois é muito importante Zero. que o prefeito atual, Ariel, só para completar, que o prefeito atual retome o planejamento da cidade. Ele é uma pessoa bem intencionada, é uma pessoa bem formada. Eu creio na honestidade do prefeito, mas realmente ele pode cair na mesma situação do prefeito anterior. Triste sair da prefeitura sem poder dizer que obra fez. Diferente dos anteriores, né, Pisque? Tebaldi fez obras importantes na cidade. O Vite Freita, nosso prefeito, abriu a Marquês de Olinda, o binário do Iridiú. Não, e é assim, né? E a Beira Rio. O prefeito agora está dizendo que vai fazer um binário. Uma loucura, né, Ariel? Monsenhor Gersino e Florianópolis, mas só de pintura. Pintura e placa. Eu queria complementar, Prepisque. Quero só fazer um parênteses, rapidamente. Eu acredito no secretário de Planejamento. O secretário de Planejamento... Que não existe. É um ótimo secretário, Pisque, bem formado também. O Marcel Virmão Vieira é muito bom. Agora... Só que não tem bala na agulha, né? Não tem bala na agulha. Eu vejo assim que Joinville podia estar lá na frente. Olha, prefeituras como Camboriú, prefeituras como Itajaí, prefeituras como outras cidades do Brasil lançando o programa de operações consorciadas, obtendo recursos. Curitiba, agora, mais de 100 milhões com a operação consorciada Linha Verde. Não é? Quer dizer, Joinville poderia ter dinheiro para desapropriação, para obras, mas... Eu gostaria de complementar o que você falou, colocando mais 3 itens que eu considero importante e fundamental e que foram extirpados. Primeiro, agência reguladora, a MAI. Nós tínhamos uma agência reguladora que funcionava, que estava sendo preparada para regular não apenas saneamento, mas para regular transporte, etc. Trouxeram uma Ares que não tem profissional aqui, não tem nada. Segundo, Fundação 25 de Julho. Nós acabamos com a estrutura nossa na orgulho, área, né? E terceiro, a Fundação de Meio Ambiente junto com o IPUJ, que eu vou lembrar uma frase do falecido Luiz Gomes que dizia que o IPUJ e a Fundema eram os olhos de Joinville olhando para o futuro. Ariel, a gente ficou devendo as imagens do telhado do mercado. Deixa eu só falar, vamos mostrar as imagens do mercado, mas deixa eu só falar mais uma coisa aqui, José Carlos. Você falou da administração do Udo Deller. O Udo Deller nós criticamos aqui pelo projeto Rio Matias e esse programa está há 7 anos no ar por causa do senhor Udo Deller, da obra do Rio Matias, que até hoje ainda não disse como vai ficar, a atual administração até agora não fez nada. Está escondendo a sujeira debaixo do tapete. Escândalo semelhante ao da Petrobras, hein? Exatamente. E outra coisa, agora essa administração, agora vamos fazer justiça, porque nós também criticamos o Udo aqui, quando ele foi candidato a vice-governador, chamamos ele de âncora. O nome dele aqui no programa era âncora, puxando o Moisés para baixo, sabe? Só que o que está sendo feito hoje na cidade é tudo com recurso que o prefeito Udo dele, tem que ser honesto também, que ele deixou contratado para a prefeitura. E a atual gestão está executando, né? Rapidamente, antes do intervalo, a gente ficou devendo as imagens do telhado do mercado público que está
uma ameaça de cair, né? E a gente foi lá dar uma olhada. Aliás, o mercado está precisando de uma atenção urgente, viu? Tanto na área externa como dentro. Olha a situação. E o mais curioso é que o local estava isolado, mas o pessoal não quer falar por razões óbvias, né? Porque se fala que o telhado está com problema, o movimento que já não é essas coisas acaba sendo afetado, cá entre nós. Então é natural que ninguém queira falar. Agora, dizer que isso é uma situação simples, todo escorado, eu vou recorrer, tem 2 engenheiros aqui, o Vieira e o Ariel. Eu não acho muito recomendável a gente ficar circulando por ali enquanto isso não for reparado adequadamente. Mas aqui é uma opinião de um leigo, né? Quem sou eu para opinar com 2 engenheiros aqui? Isso mas preocupa. Isso é um problema pontual. Olha aí. Isso é morte anunciada. Como a cidadela Antártica. Isso é morte E a gente citou... Como é o Cauanzen. É. O Cauanzen, o prefeito é bombeiro. Aqui fizeram uma falcatrua no festival de dança. Né? Mangueira cenográfica, só para o festival de Não, compraram 3 mangueiras novas que não estavam ligadas no sistema. Sem conexão. Ó, rapidamente, antes do intervalo ainda, o telhado da Sama que caiu. Cair telhado em Joinville é clássico, né? Lembra, né? Isso aí é um edifício privado, mas é Fundema. É isso. Sama não. Fundema, perdão. Né? E também teve o caso da Estação da Memória, né? Estação da Memória, esse sim. Lembra? Esse caiu com o apito do trem. Era um telhado novo, né? Recentemente. Não foi muito bem estruturado. A gente vai dar uma paradinha, voltaremos em seguida com a segunda parte do Passando a Limpo. Hoje estamos com José Carlos Vieira. Rapidinho intervalo. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo, aqui na TV da Cidade, também na TV BE. Hoje aconteceu o desfile de 7 de setembro lá. Ô, Pisca, sabe quanto que divulgaram de público? Mostra as imagens do desfile de 7 de setembro, por gentileza. Falaram que tinha lá 12 mil pessoas. Não tinha, né? Não tinha, né? 12 mil pessoas. Até que tinha um público razoável, mas não choveu, tempo bom, não tinha 12 mil. Tinha lá umas 1.000 pessoas no máximo. Tá aí. Então, só para registrar, né, o 7 de setembro, a gente queria mostrar rapidamente. 12 mil pessoas, deu problema na roleta aqui. É mesmo? Ô, meu caro ex-deputado estadual federal José Carlos Vieira, nós temos uma imagem aqui do antigo Mirante. O Mirante hoje é um dos lugares mais visitados em Joinville. Mas a ideia daquilo ali foi bem anterior a essa reforma recente, que ficou muito legal, eu preciso dizer. Qual foi a sua participação nesse Mirante aí, José Carlos Vieira? Outra ideia. Pois eu tive a satisfação de ter sido chamado para fazer o cálculo estrutural, porque eu me formei em engenharia de estruturas. Rio Grande do Sul. E aí fiz pós-graduação no Rio Grande. Me formei no Paraná e fiz pós-graduação lá em gerenciamento. E aí, na época, então, fiz o cálculo ali, Ariel, um cálculo complicado, porque você tem que ter uma base muito grande para que ele não vire, mas era só uma coluna de concreto. E tem a entrada, né? E tem a entrada lá em cima, uma laje, uma laje vazada, né? Você tem uma flexão bastante grande, provocada inclusive pelo vento. Eu tive que calcular a ressonância. Naquele tempo não tinha computador para calcular a ressonância. Não, era tudo na mão. E aí também não tinha dados. Onde é que você tem dado de vento assim, registrado? Não tinha um pouco em São Francisco e em São Paulo. Eu tive que me apoiar nos dados de São Paulo. Mas será que ali em cima daquele morro venta igual em São Paulo? Ou aqui é mais, ou é menos? E aí fui consultar o meu professor lá na Universidade Federal do Paraná. E ele olhou para mim e disse assim: Vieira, não te preocupa, num dia de vento não vai ter ninguém lá em cima. Eu falei para ele: mas professor, se der uma rachadura, não precisa mais nada, uma rachadura acaba a minha carreira de engenheiro. Realmente, em termos de engenharia, uma bela obra. Só fazer um parênteses. Eu, à época, era secretário. Mas passaram anos e anos e ele ficou... Uma bela obra. Eu, à época, era secretário de obras do governo Luiz Henrique. Isso. Secretaria de Obras de Aviação. Tive o prazer que quem idealizou aquele mirante lá, na verdade, fui eu, que as antenas estavam tomando conta. Foi. Aí chamei o Vieira, porque o Vieira foi o melhor aluno que eu tive em geometria descritiva. Lembra? Lembro, e era desafio, ele fazia desafio para mim, o professor dizia: eu quero ver se esse mês tu vai tirar nota boa. Eu tirei 10 todos os meses, ele não conseguiu me dar um 9. Então o Vieira calculou isso aí, ficou durante muitos e muitos anos, mais de 20 anos. Mais. Depois derrubaram, eu não vou falar por quê, mas eu sei.
Ok. Posso chamar o próximo quadro aqui? Pode. De olho aberto, Zé. Solta aí pra gente. O reservatório de água da Casan rompeu lá em Florianópolis ontem ou anteontem? Anteontem, né? Ontem, isso aí. Aí nós temos Foi a de imagem madrugada, lembra que foi 2 horas da madrugada, então foi ontem. Aí, Uma célula só. Uma célula. E isso acabou dando um problema danado lá, porque afetou aquela comunidade que são vários imóveis que existem ali nos arredores. Monte Cristo, né? Monte Cristo, exatamente. E, rapaz, deu um tumulto isso aí. Felizmente, não houve nenhum ferido, mas trouxe o rompimento, esse colapso aí dessa estrutura, acabou dando muito prejuízo para as pessoas. O que assusta é saber que esse reservatório foi entregue ano passado. Tá? E é o segundo evento em Florianópolis. Você aventou uma célula de 2 milhões de litros só. Fez esse estrago todo. Vamos mostrar que eu acho que gostaria de ver a opinião do Ariel e do Zé Carlos, que são engenheiros, aqui em Joinville. A gente pegou o caso do nosso querido o lago, lá do Zoobotânico, porque o lago do Zoobotânico comporta muito mais água. Esse local aí oferece algum risco, meus caros engenheiros? Não é sempre que nós temos 2 à disposição aqui para avaliar. No segundo governo, quando o Zé Carlos Vieira era vice-prefeito no governo do seu Freita, que foi implantado, foi dado continuidade ao projeto que o PISC idealizou do Zoobotânico. E à época foi feita uma vistoria na estrutura, na barragem, no barramento disso daí. À época... Foi no governo Luiz Gomes. Não. Fui eu que contratei como secretário de Serviço Público. Sim, eu estou falando que... O engenheiro Camacho. eu estou falando do governo Freita quando eu ocupava a secretaria. Depois. Foi depois. Tá? Que eu me lembro, pelo menos que eu tenho conhecimento, foi a última preocupação que se teve com o barramento. O único estudo mesmo, talvez está para manutenção, né? Para manutenção. Mas para o estudo, para o cálculo, para ver, porque aquilo, Zé, é uma barragem que tem 20 metros de profundidade, era a antiga pedreira do Keller, doutora Keller, e tem lá uma argila lá, fica do lado do Cinfra ali. Em cima? Sim. Lá tem, nós fizemos o cálculo, tem 11 mil metros quadrados de área, por 20 metros de profundidade, e dá mais de 220 mil metros cúbicos de água armazenados ali. Você imagina uma ruptura ali, o que vai acontecer a jusante ali? É bom não pensar, Pisca. Eu queria falar de uma curiosidade ali, Pisca, que eu encontrei num mapa muito antigo, uma menção àquela cachoeira que está lá em cima. Sim. Diz no mapa Rio da Cachoeira. Eu pensei aqui comigo, por que o nosso rio tem o nome de Rio Cachoeira, se ele não tem cachoeira? Porque tinha antigamente uma cachoeirinha ali no meio do rio e tal. Mas, na verdade, se você for ler o livro do Carlos Ficker, na história, ele diz assim, que eles chegaram, os colonos, até as imediações do Tênis Clube, ali na Rua 9 de Março, e ali pararam porque a floresta era densa e não se conseguia passar. O Rio Cachoeira era um fio de água ali por baixo da floresta, naquelas imediações. E aí aparece o Rio da Cachoeira, lá de cima, desse local. Rio do Engenho. Hoje é Rio do Engenho, mas tem a menção do Rio da Cachoeira. Eu chego a pensar que o nome do nosso Rio Cachoeira pode ter vindo do Rio da Cachoeira. Pode ser, mas deixa eu te falar uma coisa mais importante. Você que foi da Casan é ligado ao saneamento. Ali, quem fez aquelas barragens ali na época fui eu, quando era secretário do Luiz Henrique. Ficou muito bonito ali. Tem várias. Aquilo, na verdade, é para evitar a velocidade da água na descida. Sim. Mas ali era o primeiro sistema de abastecimento de água de Joinville. Era, sim, o que você fez primeiro sistema. Foi um dissipador de energia ali. Primeiro sistema. Exatamente. Olha, para você dizer que houve outro problema em Florianópolis?
Foi aquele rompimento daquela estação de esgoto também. Não, que, é Lagoa de contenção, né? Que também foi um outro. Aquele foi uma catástrofe também, aconteceu lá em Florianópolis. Lá na Lagoa da Contenção. Foi um outro problema também de grande proporção. Vamos levantar o caso de Joinville aqui, mais um problema da Companhia Água de Joinville. Ah, pois é, nós estamos falando da questão da ETA lá do Jariva-Tuba, é isso? Nós temos, pode botar no ar as imagens aí, meu caro Zé, a 16, essa aí. O que há de errado com isso aí, Pesque? O ex-presidente da Companhia Água de Joinville, o Schneider, viu, Zé Carlos, veio aqui no programa. Lembra, Ariel? Lembro. E nós levantamos que ali na estação de tratamento de esgoto tem um problema estrutural. Tanto é que ela foi construída para calcular, para tratar X, ali é armazenamento de esgoto. E tem problema estrutural. O que vai acontecer se romper lá? Aquele problema estrutural lá é tipo o que aconteceu com a Casan lá. Só que lá é esgoto. E aí, como é que fica a saúde da população? Uma boa pergunta, né? E aí, Zé? Bom, ali agora é responsabilidade local, né? Não é companhia. Não é mais responsabilidade lá da Casan, né? Foi a Companhia Água de Joinville que construiu. É responsabilidade local. E tem outro detalhe, né, professor Pisque? O rompimento dessa adutora de uma célula, como falasse lá em Florianópolis, deve ter acendido uma luz vermelha aqui na companhia para verificar como é que estão os nossos reservatórios também. Espero que sim, né? Mas é um alerta. Aquele do Itaú. Isso tem sido recorrente. Aquele do Itaú, por exemplo. Isso tem sido recorrente. O poder público municipal tem sido movido por problemas. Ele sai atrás. A hora que se torna público, ele corre atrás, mas não se preocupa com a manutenção. Zé, dá um tiro aí na diretoria da Águas de Joinville aí para ver se acorda, para eles dar uma olhadinha lá, para ver se não vai arrebentar. É que nós temos em Joinville quantos reservatórios, Pisque? Hoje eu não sei o número total. Nós temos uns 5, né? Não, mais. Bem mais. Uns 12. 5 tinha... E tudo de grande porte. 5 o doutor Nilson Bender construiu. Para tu ter uma ideia, em cima da Antártica, aliás, tem o Nilson Bender, o Nilson Bender, bem lembrado, Pisque, um dos maiores prefeitos de Joinville. O maior de todos. Nilson talvez o maior. Visionário. E para concluir, esses reservatórios ficam próximos de áreas residenciais populosas. O R0, que é o mais antigo, está aí atrás da Antártica. O R0 está na minha frente ali. Na tua frente. A Zona Sul. Na Sul. tua frente e na minha. Tem razão. É preciso... Sai um apelo daqui, né? Apelo em favor da comunidade de fazer uma verificação dos reservatórios de Joinville. Isso é importante. Um apelo daqui desse programa, né? E ontem o governador cometeu um equívoco, né? Porque quando entrevistado ele diz, não, já mandei verificar todos os reservatórios de Florianópolis. Sim, e o Estado? A Casan não trabalha só em Florianópolis. 200 municípios. Pois é. Inclusive em Araquari, né? Olha, nós flagramos, professor Osnipis, um reparo que foi realizado. Conhece a Rua Otto Bem? Já ouviu falar? Não. Fica no centro. A Rua Otto Bem... Eu moro lá. Eu sei, eu tô... Aliás, moramos. Também Olha só, dois aqui. Olha só o reparo que foi feito na Rua Otto Bem, que ela é pavimentada com asfalto. Olha que beleza. Talvez tenha acabado o asfalto, sei lá qual foi o problema. E a solução encontrada... Mas calma. Foram as lajotas. Calma. Não, e hoje de manhã eu passei... Mas que bárbaro. Não, mas isso não era o único, Vieira. Você encontra isso em muitos pontos da cidade. Na Otto Bem tinha 3 pontos assim. E pasme, hoje de manhã, Pisque, na confluência da Otto Bem, já com a Henrique Maia, no final da Blumenau, eles estavam arrumando. Tinham tirado a lajota. Tinham tirado a lajota hoje. O prefeito em Nova York, em seu discurso, naquele congresso de lideranças, foi quanto é que saiu a inscrição? Ele foi com dinheiro próprio, mas quanto é que saiu a inscrição lá? Uma boa pergunta. Quanto não é que faça pagaram pergunta difícil, professor Pires. Mas ele foi convidado. Porque é bem informado. Mas ele foi convidado. Eu não Como é que o bem prefeito vai pagar se foi convidado? Vejam só, Mas ele disse... Aquele remendo ali está tremendo. Ele disse Não é o único, Vieira. no seu discurso de que até 2024 Joinville vai alcançar 56% de rede Mentira. e coletora de tratamento de esgoto.
e que a prefeitura vai investir R$1 bilhão em infraestrutura. E que Joinville em breve vai alcançar nível de excelência mundial na educação. E para isso precisa, de recursos. Para isso o prefeito precisa que o chefe maior da água de Joinville é o prefeito. Sim. Que hoje é uma empresa pública. Está há 700 quantos dias aí? 709. Por isso que vai alcançar. Tem 30 mil metros de rede implantado no Vila Nova. Só para tu saber o que significa esse 709, é o número de dias entre a assinatura do contrato para a implantação da estação de tratamento de esgoto do Vila Nova e do Jardim Paraíso e o dia de hoje. A obra para estar pronta dia 4 de abril. Isso. Mas vamos mostrar a transparência da Prefeitura de Joinville? Todas as redes coletoras implantadas. Pois é. Mas não tem estação de tratamento. E para realizar essas obras todas, a Prefeitura precisa de dinheiro, então ela está pedindo um empréstimo de R$200 milhões. Foi consultada a Câmara aprovou, né? Aprovou, R$200 milhões. Aí um vereador... Mas com não dizer que obra vão fazer. Exato. Cheque em branco. Cheque em branco. Ariel, e você que foi o chefe do planejamento da cidade, graças a Deus, planejaram muitas obras estruturais para a cidade. Isso que é importante. Não adianta fazer obrinha de varejo e tapar buraco com lajota como estão tapando ali, viu, Antônio? Quem produz a lajota agradece. Agora, esses 200 milhões, pega uma parte e cria vergonha na cara, viu? Conclui autocar. Conclui autocar já de uma vez, dá para fazer. Tem dinheiro para desapropriar. Talvez até seja, ninguém sabe. O vereador Cleiton Profeta fez um pedido de informação e olha o que ele falou a respeito das informações que foram repassadas para eles a respeito do tema pela Prefeitura. O projeto não fala aonde vai ser usado o recurso. Como a gente vai saber se amanhã o prefeito não vai fazer obras em troca de favores de apoio ou passada de pano na Câmara? Ser puxa-saco de prefeito é a pior coisa que um vereador pode fazer. Quando a gente fiscaliza o executivo chama de golpe. Não tenho vocação para puxar-saco. Senhores, esse aqui é o pedido de financiamento. Eu desafio alguém vir aqui e mostrar para mim onde é que está. Eu fiz esse pedido para a prefeitura e eles não me informaram. Não tem informação nenhuma. É sim um cheque em branco. Sem transparência, cheira sim a golpe, sem destinação, sem nome de rua. Por que o executivo quer tanto? Seria um jogo de cartas marcadas? Para a rua ser executada na casa de compadre. Foi o que escutamos hoje aqui. Que tem rua que vai ser pavimentada com esse dinheiro, que não tem transparência, que a gente não sabe onde vai. Esse desespero visível do Partido Novo de não deixar claro onde será destinado esse dinheiro, inclusive a gente não sabe nem onde foi o anterior, né, os 200 milhões. Aí nós estamos mais uma vez dando um cheque branco para o prefeito, fora os quase 20 milhões que essa Câmara também devolveu e que ninguém viu onde foi, como é que é. Então fica muito difícil, colegas vereadores. Vocês querem mesmo dar esse cheque em branco, rápido, atropelando e tirando o nosso poder primordial de vereador? Pois é, vamos fazer uma pequena Câmara de Vereadores aqui. Como o Mauricinho foi citado, o Mauricinho é articulado, hein? Foi para Brasília na primeira semana, não sei o que ele obteve lá, já conseguiu resolver a questão da pavimentação. É mesmo? Não conseguiu, porque o Zé Carlos não mora mais lá em Brasília. Então. Mas o Mauricinho foi o destaque lá da Câmara de Vereadores, porque ele falou a respeito disso aí que foi citado pelo Profeta. Solta aí para mim o Mauricinho lá no 19. Porque o Rafael e o Rodrigo me ligaram. Mauricinho, nós estamos agora pensando novamente na rotatória. Aí eu fui lá no supermercado Rodrigues, que eles são meus amigos, venho lutando não um dia, nem 2, nem 2 meses. São 4 anos passados, falando com o nosso grande secretário do governo, falei com o prefeito também, pedi um lote de ruas do Aventureiro, digo uma por uma, o lote pronto de projeto no Aventureiro. Quero aqui agradecer ao prefeito que deu continuidade, tinha 7 ruas licitadas, digo uma por uma, mas nós vamos pegar agora mais um lote, pessoal. Saiu 11 ruas, o prefeito fez 3, o projeto do prefeito, 7 estava licitado, ele deu continuidade. Obrigado, prefeito, obrigado, Gilberto. Lá no Aventureiro, pessoal, o prefeito está executando as obras todas e me deu mais 5 ruas.
Tá aí. Não é a rua do compadre, não falou? Ele falou? Falou, citou falou. os nomes. Citou os nomes Falou, amigos é. ali, né? Falou a rua do compadre? Falou. Ah, então. Nós tínhamos na época... Olha a administração de varejo. Na época da administração Freitag, nós tínhamos um programa de computador que dizia assim, ó, as ruas vão ser executadas pelo critério da maior importância. Ruas onde tem maior número de casas em relação a lotes baldios, ruas de ligação de bairro, ruas onde passam ônibus, ruas onde tem um prédio público, ruas onde tem uma entidade que carregue pessoas para lá. Então, com esse critério, Transporte público. O computador fazia lista, ninguém passava na frente de ninguém. Transporte público. Ninguém passava na frente de ninguém. Vocês planejaram mal. E a rua do compadre, onde é que ficou, né? O Arivan teve um probleminha com a saúde na Zona Leste, não? Zona Leste, Que no bairro aconteceu? Aventureiro. No bairro onde o vereador mora, que foi a Brasília buscar recursos para a saúde. Não se sabe com quem ele falou, não se sabe quanto ele conseguiu e nem quando esse dinheiro vem. Mais de 300 pessoas na fila para marcar uma consulta. Agora, falando em 200 milhões, eu gostaria que o prefeito olhasse com carinho para o Hospital São José. Depois nós vamos falar, professor Pisque, do aparelho que já chegou. Chegou? E do aparelho que está faltando, que também é importante, que com esses 200 milhões poderia ser adquirido e ainda... Sai 2 milhões só. Não, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Poderia... Você não falou 2, já aumentou a inflação? Não, esse aparelho de ressonância magnética de ponta que o hospital merece, está em torno de 8 a 9 milhões de reais. Muito bem, vamos fazer o seguinte, hoje nós estamos com José Carlos Vieira, a gente vai dar uma paradinha e voltaremos com a última parte do programa Passando a Limpo, rapidinho. De volta com o programa Passando a Limpo, aqui na TV da Cidade, também na TVBS. Você está inscrito no nosso canal do YouTube? Não, é esse aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Passando a Limpo na TV. Lá o programa fica disponível na íntegra, todos os programas, por sinal. Lembra que a gente mostrou um tempo atrás uns tachões que o pessoal foi pintar e acabou pintando aquela luz reflexiva, não sei o nome daquilo lá. Olho de gato. O olho de gato. Foi, né, e acabou o efeito sendo prejudicado, mas a prefeitura resolveu com um novo tipo de tachão. Olha aí, esse aí é um tachão iluminado que a prefeitura vai utilizar agora. Quanto tempo será que vai funcionar isso aí, Ariel? Boa pergunta. Eles estão chamando isso de tachão inteligente. Eu não sei quem foi o inteligente que apelidou. Foi o sargentão lá, o chefe da Deve ser, guarda. isso não tem nada de inteligente. Ô Zé, Isso não tem absolutamente nada de tiro inteligente. um em cada pé do sargento lá da guarda pretoriana. Era só que Vamos faltava... parar de perfumaria, né? Só que faltava chamar isso de tachão inteligente. É tão inteligente que se tu passar com o carro por cima, ele vai reclamar. Esse sargento Ele sai. Se for passar com o carro, ele é inteligente. Ô Zé, esse sargento aí, quando assumiu o prefeito, a secretaria dele funciona lá com aquele... Como é que é aquelas câmeras feitas? A central de monitoramento. Foi o primeiro a plantar florzinha. Só que agora, se você passar lá, não tem uma flor lá na frente. Agora estão inventando esse tachão aí. Ô Zé, põe no ar para mim, por gentileza, as imagens dessa proposta de binário lá que o Pisque citou no início do programa, entre a rua Florianópolis e a Monsenhor Gersino, né? Lá no comecinho. Esse aí é um negócio importante que o Pisque quer falar. Ô Pisque, o contorno ferroviário de Joinville, o valor que se destina para começar a estudar esse contorno é 10 milhões. Estudar não. Eles já tinham começado, pararam, voltaram e conseguiram colocar esse ano, Zé. 10 milhões. 10 milhões, essa é a representação de Joinville. Agora vamos comparar com o cara lá, quais são os deputados federais de Joinville? Agora é o Zé Trovão e Darcy Vieira. Agora entrou o Darcy. Entrou o Darcy agora. Está o Zé Trovada? Mas o Darcy também está. Não, mas o Zé Trovada também está os dois. Também. Bom, parabéns, conseguiram 10 milhões aí, então, para botar no orçamento. É lamentável isso, né? Falta de representatividade. Agora deixa lá o cartaz lá, Zé, para ver bem. Põe no ar de novo, para comparar com o contorno rodoviário de Florianópolis. Contorno viário de Florianópolis. 12 quilômetros, Zé.
3 bilhões e 700 milhões. É bem verdade que já está em andamento há mais de 10 anos. Mas com 4 túneis... Tem. Mas o contorno ferroviário de Joinville também já está há 10 anos. Tá mais? Tá mais. 10 anos parado. Vê a diferença. Parado. Enquanto isso, como eu disse, aí a prefeitura anunciou uma série de obras, dentre as quais o binário lá da Monsenhor Gersino, né? Que é isso aí, aí está uma simulação entre a Rua Florianópolis e a Monsenhor Gersino. Não há consenso entre os comerciantes que essa seja uma boa medida, e nem entre as pessoas que estudam o tráfego de veículos na região, que é um engarrafamento atrás do outro. E, dentre as obras citadas pela prefeitura, num material que foi divulgado à imprensa, consta lá a Rua Cidade de Damasco, como uma iniciativa da atual gestão. E isso acabou aborrecendo, sabe quem, professor? O vereador Aragão. E ele, inclusive, mandou um vídeo para falar a respeito dessa rua. Foi a atual administração que fez. Que ele disse que isso não é exatamente verdade. Solta o Aragão falando da Rua Cidade de Damasco. Eu estou aqui com um pedido de informação 259 de 2022 e o 258 de 2022, que eu, como vereador, fiz esse pedido de informação à prefeitura. E eu recebi da prefeitura um investimento de 60 milhões, que é do ano de 2017, e o de 100 milhões, que é do ano de 2019. E a prefeitura, esse próprio governo, disse o seguinte, que a Francisco Alves, que a cidade de Damasco, que é Alberto Lepper, e entre várias ruas, variação do governo, são dinheiro lá do governo passado. Então a prefeitura inclusive está fazendo uma propaganda agora e dizendo que essa licitação já começou lá em setembro de 2020. Já eram licitações que iniciaram principalmente com essas ruas. Então, essas obras aqui são dinheiro do governo passado. O pessoal está chateado, alguns vereadores dizem que falta transparência. E o Profeta, que é um dos vereadores, o Cleiton Profeta, fez um vídeo, a gente já mostrou um trechinho dele se queixando antes, mas olha só o que ele falou a respeito da dificuldade que alguns vereadores, especialmente aqueles que são da oposição, ou que são neutros, sei lá como é que eles se definem, o que ele falou a respeito da dificuldade de obter esse tipo de informações. Depois de 4 semanas pedindo documento, debocham da cara do vereador. Vem tudo tampado, como se eu fosse um palhaço. Esse é o Partido Novo. A assessoria acabou de me informar uma bomba aqui. Eu estou todo dia, toda sessão, dizendo que não recebemos os documentos lá do projeto que ofende a cidade, o Gritos do Sul, aquele projeto polêmico que o Partido Novo aprovou, que no projeto diz que a cidade é nazista, fascista, racista, e que promoveu vários debates calorosos nessa Câmara. E estamos pedindo os documentos, e todo dia eu digo, não chegaram. Inclusive, recebemos denúncia anônima de que haviam notas frias. Chegou os documentos, sabe como? Tudo tampado, não dá para ver. Essa é a transparência do Partido Novo. E vai militante na rede social chamar a gente ainda de golpista, oportunista. Essa é uma vergonha para essa cidade. É isso aí, cidadão de Joinville. Depois de 4 semanas pedindo documento, e quando a gente recebe, a Secult, a prefeitura, o governo, o Adriano, manda com tudo tampado, não dá para ver nome, não dá para ver número de nota fiscal. Eu vou fiscalizar como? Queria prestar um esclarecimento aqui, no Aventureiro, a briga está grande, viu? O vereador, chefe das diárias lá, que foi para Brasília, ele assumiu às 5 horas da tarde e às 8 horas já embarcou para Brasília, acho que uma semana lá para trazer recurso de emenda parlamentar. Mas ele está em briga com outro vereador lá do bairro, viu? Porque o prefeito, quando o Mauricinho estava fora, não estava no lugar dele, o Sidney Isabel, o prefeito apresentava o pastor Ascendino como autor das obras, viu? Pastor Ascendino, só para você saber, é um vereador, né, Arivan, que quer que as igrejas ocupem a área acima da cota 40. Que a prefeitura libere o que nós temos de mais sagrado em Joinville, de mais belo em Joinville. Área verde. Que é a área verde. Esse é o pastor Ascendino. Só para saber. Muito bem.
Como é que está a situação da dengue, hein, professor? Vamos? A situação da dengue em Joinville. O Ivan sabe melhor, né? Bem, já passamos de 40 mil casos em 2023. 37 mortes. Joinville continua destaque nacional em relação a essa praga denominada dengue, Carlinhos. Complicado. E foi apresentado um plano de combate, professor Pisque, para 2024. Seguindo os mesmos rituais de 2023. Um caminhãozinho emprestado com uma bomba de flete, viu? Exatamente. Foi apresentado na Câmara, lá a chefe da divisão da Secretaria da Saúde responsável disse que seguirão os mesmos caminhos seguidos em 2023. Combate, orientação e fazer aqueles auês que se faziam com televisão, mostrando o prefeito e tudo mais. Ô Zé, nós aqui, o nosso jornalismo aqui é independente, tá? Não temos rabo preso com ninguém. O que é muito importante para a cidade, porque é preciso que alguém mostre as coisas que não estão bem. É importante, inclusive, para o prefeito. Mas é lógico. Né? Se o pessoal vai lá e só elogia e só diz para o prefeito que está tudo certo, o prefeito pode ter uma ilusão de que as coisas estão acontecendo. Né? Agora, nós fazemos também um jornalismozinho investigativo. Está aí 2, 3, 4, todo mundo. E mais uma equipe fora aí. E o nosso Sherlock aí descobriu, por exemplo, Sherlock Holmes aí, descobriu que Águas de Joinville alugou uma casa aí por 6 milhões e 300 mil reais de aluguel. Tu acredita nisso? Não? E o contrato é no fio do bigode. Sherlock Procknell, é? E o contrato é no fio do bigode. Aliás, não só o contrato, né, Pisque? Tudo. Ele fez o investimento. E fez ainda uma churrasqueira e falou. Olha, faço galinhada. Ele fez tudo no fio do bigode sem nenhum pré-contrato. Ele disse isso na Câmara de Vereadores do proprietário. Apostou. Ele acreditou na Águas de Joinville. Em Palhoça. Vamos mostrar o nosso cachoeira. Vamos. Em Palhoça, o Ministério Público. Sim. Aliás, os vereadores que não querem a CPI da Caixa Preta, está saindo a CPI do SAMAI. Em Blumenau. E sabe por quê? Por causa de roçada. Muito roçada. Aqui estão fazendo uma adutora de 50 milhões sem ter a estação de tratamento. Não tem nem a licença para construir a estação de tratamento. Solta a vinheta do nosso Cachoeira, por gentileza. Meu caro Ariel Pisolati, me diga o número que fica fora do meu raio de visão aqui. 709. Daqui a 2 semanas, 3 semanas, né? Vai fazer 2 anos, o senhor está convidado, nós vamos fazer uma velhinha aqui. Bolinho, 2 anos para construir. Mostra lá como é que está. A ETA do Vila Nova. Estação de tratamento de esgoto do Vila Nova, por gentileza. Logo que nós temos belas placas, essas placas já foram substituídas por conta do tempo, ninguém consegue uma placa que dure. O vento derrubou elas, inclusive. Mas elas estão lá. Agora, a única qualidade que a gente precisa mencionar a respeito desse espaço é que o pessoal mantém roçadinho. Falando em roçada lá de Blumenau, está sempre roçado. Mas tem que manter, né? Que se deixar, com 700 dias, se tivesse deixado, você já estava no estágio intermediário e ia ter que fazer o EA-rima para aquilo. A supressão vegetal. Ô, José Carlos Vieira, com a sua experiência em saneamento, nós temos imagens de algumas valas que nós encontramos aqui em Joinville. Essas imagens não foram feitas agora, cerca de 2 semanas, né? Mas eu tenho a impressão que essas imagens ainda estão valendo. Solta as imagens das valas aqui para mim. Arivan, o prefeito já está contando isso como saneamento aí. Olha em Nova York. Mas ele conta a rede de galeria, a rede coletora implantada do esgoto sem ter tratamento, ele já conta como obra concluída? Vieira, é lamentável, né, que não se evolua na velocidade que se espera a questão do saneamento numa cidade grande como Joinville. Né? Pois então, durante muitos anos a Casan prometeu e não fez, e aí
o prefeito Marco Tebaldi, que era uma pessoa extremamente voltada para o saneamento, formação dele, lutou, brigou, ele era engenheiro sanitarista, era a formação dele. Entrou na justiça e conseguiu fazer processo capitaneado pelo retirar da Casan processo capitaneado pelo Henrique Chisinau. Por conta dessa trava que nós ficamos para trás de municípios lá do Nordeste. Eu tive uma ocasião num município de Maracanaú, lá no Nordeste, prefeito amigo meu, e ele disse assim, olha, eu estou com 90% do esgoto tratado na cidade e eu ainda vou chegar a ser igual a vocês. Eu disse, não, mas prefeito, a nossa cidade tem só 20%. Ele disse, não, você está enganado. Eu disse, não, prefeito, eu moro lá, eu fui presidente da Casan, a nossa cidade está atrasada porque a Casan deixou de fazer. E nós fizemos agora a Águas de Joinville para resolver o problema. E já se passaram 15 anos. Isso. E nada. Né? E nada. Isso aí é 15 anos, né? Águas de 4, Joinville, parece que 8, 15, né? 12, peraí, 12, 15, não, são 17 anos. Então, já se passaram mais de 15 Boa anos. noite, professor Osni Pischi. Boa noite, meu particular amigo. Admiro muito o meu ex-aluno, José Carlos Vieira. Obrigado, professor. Uma pessoa muito inteligente, uma pessoa conhecedora dos problemas de Joinville, como o Ariel também é, como meu amigo Arivan também é, principalmente da área da saúde, né, Arivan? Boa noite, Enio. Boa Aliás, noite aos... parabéns, Enio, pelo aniversário. Não é todo dia que se faz 25 anos. O pessoal desfila por aí no meu aniversário. Parabéns, parabéns. Obrigado. Parabéns, Enio. Olha aí. Obrigado, professor. Não pergunta. 25, Pis. 51, lembra daquela? Uma boa ideia. Isso aí. Com carinha de 20. Boa noite aos milhares de telespectadores, são mais de 70 mil telespectadores que nós temos de audiência nas duas TVs. Eles são a razão do nosso programa. Eu quero agradecer especialmente essa oportunidade de estar com essa gente toda. Depois de tanto tempo ausente da TV, o Pischi fez questão de me retirar do outro lado e me trazer aqui para frente das câmeras novamente e poder privar da companhia de pessoas extraordinárias como vocês, a Ariel e Prochnov aqui. É o Sherlock Prochnov? Isso. Sherlock Holmes. Boa noite, senhor. Boa noite. Obrigado, Pischi. Bom final de semana. Obrigado, Pischi. Boa noite, até semana que vem com mais um programa Passando a Limpo. Tchau, pessoal.